Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 7 do livro, segundo livro dos Macabeus. Já se tinha afastado de lá uns 2 quilômetros, em sua marcha contra Timóteo, quando Judas foi atacado por árabes, em número de pelo menos 5.000, sendo 500 os cavaleiros. O combate foi violento, mas com o auxílio de Deus, Judas e seus companheiros saíram vitoriosos. Vencidos, os nômades pediram a Judas que lhe estendessem a mão, comprometendo-se então a dar-lhe rebanhos e ser úteis em outras coisas. Considerando que realmente lhe poderiam prestar muitos serviços, Judas consentiu em conceder-lhes a paz. Depois de se darem as mãos, eles se retiraram para suas tendas. Judas atacou também uma cidade forte, cercada de muralhas e habitada por uma população de diversas nações, diversas raças, chamada Caspim. Confiados na solidez das muralhas e na provisão de víveres, os habitantes mostravam-se insolentes para com os homens de Judas, insultando-os e proferindo blasfêmias e palavras ímpias. As tropas de Judas, depois de invocarem o grande soberano do mundo, que em tempos de Josué fizeram cair Jericó sem aríades e sem máquinas de guerra, atacaram furiosamente as muralhas, capturaram a cidade pela vontade de Deus e nela fizeram extraordinária carnificina. A tal ponto que o lago vizinho, de 400 metros de largura, parecia cheio de sangue que correra. De lá caminharam 140 quilômetros e chegaram a Caraca, onde habitavam os Yahudins chamados Tubianos. Não encontraram Timóteo naquelas paragens. Tinham se retirado sem fazer coisa alguma, mas deixaram uma guarnição muito forte em certo lugar. Docideu e Sosipatro, do grupo dos oficiais do Macabeu, dirigiram-se para lá e exterminaram os homens deixados por Timóteo na fortaleza, em número de mais de 10.000. O Macabeu, por sua vez, distribuiu seu exército em alas, entregou aos oficiais o comando de cada uma e marchou contra Timóteo, que tinha consigo 120.000 soldados e 2.500 cavaleiros. Informado da aproximação de Judas, Timóteo mandou as mulheres, as crianças e as bagagens para o lugar chamado Canimon. Era uma fortaleza inexpugnável e de acesso difícil devido à estreiteza das passagens em toda a região. Logo que apareceu a primeira ala de Judas, o medo apoderou-se dos inimigos,
aterrorizados pela manifestação daquele que tudo vê. Puseram-se imediatamente em fuga desordenada, de tal sorte que muitas vezes se feriram mutuamente e se transpassavam com os golpes de suas próprias espadas. Judas perseguiu-os encarnicidamente, exterminando aqueles malvados, dos quais matou cerca de 30.000. O próprio Timóteo caiu nas mãos dos soldados de Docideu e de Sosipatro. Mas, com muita astúcia, suplicou-lhes que o deixassem partir são e salvo, afirmando que tinha em seu poder pais e irmãos de muitos Yahudins, e caso fosse morto, eles não poderiam salvar. Discorrendo longamente, garantiu-lhe que assumia o compromisso de restituir os prisioneiros ilesos. Então deixaram-no ir, visando salvar os irmãos. A seguir, Judas marchou em direção a Carnion e ao santuário de Ascargate, onde matou 25.000 pessoas. Depois de vencer e exterminar esses inimigos, conduziu as tropas contra Efron, cidade fortificada onde estacionavam tropas de todos os povos. Jovens robustos, postados diante das muralhas, combatiam bravamente, enquanto dentro havia grande reserva de máquinas de guerra e projéteis. Os Yahudins, depois de invocarem o soberano, que por seu poder abate as forças dos inimigos, apoderaram-se da cidade e mataram cerca de 25.000 dos que nela se encontravam. Partiram de lá e marcharam contra Citópolis, a mais de 100 quilômetros de Jerusalém. Mas os Yahudins ali residentes atestaram que os habitantes de Citópolis os tratavam com benevolência e os tinham acolhido com bondade em momentos calamitosos. Judas e seus companheiros agradeceram aos citopolitanos e os exortaram a conservarem também no futuro sua boa disposição para com os da sua gente. Chegaram a Jerusalém pouco antes da festa das semanas. Depois da festa chamada Pentecostes, marcharam contra Gorgias, comandante da Idumeia. Esse saiu a campo com 3.000 soldados de infantaria, 400 cavaleiros. Na luta que se travou, morreram alguns Yahudins. Mas um certo Dissoteu, valente cavaleiro do grupo dos Tubianos, agarrou Gorgias pelo manto e pôs-se a arrastá-lo vigorosamente, pretendendo capturar vivo este maldito. Foi quando um dos cavaleiros trácicos precipitou-se sobre Dociteu e cortou-lhe a espádua. E assim Gorgias fugiu para Marisa. Entretanto,
Os homens de Estrim, que estavam lutando já há muito tempo, sentiam-se esgotados de fadiga. Então Judas suplicou a Adonai para que se manifestasse como aliado e guia no combate. Em seguida, entoou o grito de guerra com hinos na língua de seus pais, atirou-se subitamente sobre os soldados de Gorgias e obrigou-os à retirada. Depois disso, Judas reuniu seu exército e alcançou a cidade de Otolam. Como chegasse o 7º dia da semana, purificaram-se conforme costume, e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, os homens de Judas foram recolher os corpos dos que tinham caído e os sepultaram com seus parentes nos túmulos dos antepassados. Então encontraram, debaixo das túnicas de cada um dos mortos, objetos consagrados aos ídolos de Jânia, cujo uso a lei vedava aos Yahudins. Tornou-se evidente a todos que fora aquela a causa da sua morte. Bendizeram todos a ação de Adonai, o justo juiz que torna manifesta as coisas ocultas. E puseram-se em prece, suplicando fosse inteiramente perdoado o pecado cometido. O nobre Judas exortou o povo a conservar-se isento do pecado, pois tinham visto com os próprios olhos o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta entre os soldados, mandou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício expiatório. Ação muito justa e nobre, inspirada no pensamento de ressurreição, pois, se não esperasse que os soldados caídos havia de ressuscitar, teria sido supérfluo e insensato orar pelos mortos. Considerando ele, porém, que belíssima recompensa esta está reservada aos que morreram piedosamente, seu pensamento foi santo e piedoso. Eis porque mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres de seu pecado. No ano 149, os homens de Judas souberam que Antíoco Eupator marchava contra a Judéia à frente de numerosíssimo exército. Vinha acampado de Licias, seu tutor e ministro. Comandavam ambos um exército grego de 110.000 soldados de infantaria, 5.300 cavaleiros, 22 elefantes, 300 carros armados com foices. Menelau também uniu-se a eles e com grande astúcia dava indicações a Antíoco. Isto, porém, não para salvar a sua pátria, mas esperando ser restabelecido em seu cargo. Entretanto, o rei dos reis excitou a ira de Antíoco contra este malvado. De fato, havendo Licias demonstrado ao rei que Menelau era a causa de todos os males, Antíoco ordenou que o conduzisse a Bereia e ali o executassem segundo os costumes do lugar.
existia ali uma torre de 25 metros, cheia de cinzas, munida de aparelho giratório que de todos os lados precipitava na cinza. Para lá eram impelidos, a fim de serem mortos, todos os culpados de roubo sacrílego ou de algum outro crime. Assim morreu Menelau, violador da lei, e ficou privado da sepultura, e com muita razão, por ter cometido numerosos pecados contra o altar, cujo fogo e a cinza são puros. Foi na cinza que encontrou a morte. O rei prosseguiu em sua marcha contra o espírito repleto de intenções bárbaras, disposto a causar aos Yahudins males ainda maiores que os sofridos no tempo de seu pai. Quando Judas o soube, mandou que o povo invocasse Adonai dia e noite, pedindo-lhe que viesse mais uma vez em socorro dos que estavam ameaçados de ficar privados da lei, da pátria, do templo sagrado. Não deixasse cair em poder das nações ímpias o seu povo, que mal começava a retomar alento. Todos cumpriram juntos essa determinação e dirigiram súplicas a Adonai misericordioso com lágrimas e jejum. Prostrados durante 3 dias ininterruptamente, Judas encorajou-os e ordenou-lhes que se conservassem preparados. Depois de entendimento particular com os anciões, deliberou em não esperar que o exército do rei entrasse na Judéia e se apoderasse da cidade. Resolveu partir a seu encontro e decidir a questão com o auxílio de Adonai. Por isso, confiando o resultado ao Criador do mundo, exortou os companheiros a lutar valorosamente até a morte em defesa das leis, do templo, da cidade, da pátria, das instituições, e armou o acampamento perto de Modim. Deu a seus homens a senha: vitória de Deus. Escolheu os jovens mais intrépidos e rompeu da noite contra a tenda do rei em seu acampamento. Matou cerca de 2.000 homens, abatendo também o maior dos elefantes e seu condutor. Por fim, enchendo de terror e confusão o acampamento, retiraram-se vitoriosos. Quando despontou o dia, tudo estava terminado, graças à proteção que Adonai dispensava a Judas. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 8. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom.